Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pequeno Rebanho Pensa. Hoje vamos falar de um assunto que interessa diretamente à igreja e indiretamente, mas com o objetivo de alcançar aqueles que ainda não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. O tema é a primeira ressurreição e o arrebatamento. São dois eventos que estão ligados num só. Vão formar um evento só, mas estão separados na Bíblia. Né? O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, e o segundo tema está em Apocalipse 20, versículo 4 a 6. Então, nós vamos falar um pouco sobre o arrebatamento. Você já viu falar sobre esse assunto, sobre o arrebatamento? O arrebatamento bíblico é um evento que está prestes a acontecer na história da humanidade. Né? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, você vai descobrir que todos os indícios, ou quase todos, já estão presentes aqui na Terra para que ocorra o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é a volta do Senhor Jesus, agora glorificado, né, à terra. Não, Jesus não porá os pés na terra dessa vez. Não vai acontecer. Jesus vai estar entre as nuvens ou nas nuvens e dali ele vai dar ordem aos seus anjos e ali então os seus anjos irão recolher todos os membros da Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? Você já deve estar não cansado, mas já me ouviu falar várias vezes o que é preciso para entrar na Igreja de Cristo. Vou falar de novo. Para que você seja membro da Igreja de Cristo, você precisa crer em Cristo. De que forma? Você precisa crer, uma vez que te foi ministrado, que Jesus Cristo, sendo Deus, se despiu da sua glória, ou seja, deixou a sua glória no céu. Ele é dono da glória, e sempre foi, e sempre será. Mas ele deixou momentaneamente a sua glória ali no céu e desceu à terra e nasceu como homem para pagar o preço do pecado da humanidade. Porque o preço do pecado da humanidade seria, ou é, ou foi, o derramamento do sangue de um homem inocente. Alguém precisaria satisfazer essa condição. E a palavra do Senhor diz o quê? Que todos pecaram. Então não existe nenhum homem, ninguém, nenhum ser humano inocente diante de Deus. Então por isso que o próprio Deus precisou vir e derramar o seu precioso sangue para pagar o preço do pecado da humanidade. Bom, se você crê nisso, esse é o primeiro ponto. Dentro desse conhecer Jesus, você precisa aceitar esse sacrifício para você. Então, quando você aceita esse sacrifício, você toma posse do pagamento da sua dívida para com Deus. O pagamento da dívida que foi adquirida lá no Éden por Adão. E depois que você adquiriu, então, o pagamento, você precisa se entregar a Deus. Você precisa, já que você foi liberto por Deus, vou usar uma expressão, você foi comprado. A Bíblia fala que nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Já que nós somos comprados, nós temos que entregar aquilo que Deus comprou. Deus comprou a nós. Então eu preciso me entregar a Jesus. Eu faço isso conversando com o Senhor numa oração, entregando a minha vida a Ele, recebendo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, você está na Igreja de Cristo. Então, o arrebatamento será o episódio na história da humanidade aonde o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Todas as pessoas que entraram na Igreja de Cristo dessa forma que eu acabei de falar. Tá bom? Então, isso é o arrebatamento. E aqui em Tessalonicenses, o Espírito Santo, através de Paulo, ele explica. Eu vou ler o texto para que você se norteie. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto aos que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, a pessoa que não conhece o plano de Deus de salvação fica muito triste e muitas vezes desesperado quando alguém que ele ama morre.
Então Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, eu não quero que vocês não conheçam o que acontece, ou o que vai estar prestes a acontecer. Então ele fala assim, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que morreram, tendo entregue a vida a Jesus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, então, quando acontecer o arrebatamento, vamos ter irmãos nossos que já morreram em Cristo Jesus, é claro. E, digamos, se fosse hoje. Hoje nós temos muitos irmãos que nós temos saudades, que já morreram, nossos familiares que já morreram e tal. E nós estamos vivos aqui na Terra. Então, ele fala assim, vocês que já estiverem vivos, nós que estivermos ainda vivos, se fosse o caso de hoje, né? Ele diz assim, ó, dizemos a vocês que pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos subir antes, nós não vamos nos encontrar com Jesus no arrebatamento antes daqueles que já morreram no Senhor Jesus, crendo que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. Né? Então, ele está dizendo o seguinte, que aqueles que morreram, olha só, aqueles que morreram em Cristo Jesus chegarão primeiro, mas tudo isso numa fração de tempo. Né? Pois, então ele vai falar como que vai ser esse evento. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo, presta atenção nessa palavra, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, assim estaremos com o Senhor para sempre. Muito bem. O que significa ressurreição? Ressurreição significa ganhar um novo corpo. Ganhar um novo corpo. Então, todos que morreram em Cristo ganharão, nesse episódio, ganharão um novo corpo e se encontrarão a Jesus. Outro texto diz que nós seremos transformados. Nós não vamos ressuscitar, porque ele diz que no momento que o Senhor vier, quem estiver vivo não vai ressuscitar porque está vivo, ainda tem um corpo. Só que esse corpo não pode entrar no reino dos céus. O Espírito Santo disse isso claramente. Então nós seremos o quê? Transformados num corpo semelhante ao de Cristo quando ressuscitou, não mais sujeito nem a tempo, nem a espaço. E aí subiremos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o arrebatamento. Mas você prestou atenção que ele disse que aqueles que morreram em Cristo, que estiverem mortos em Cristo, no evento, no dia do evento, todo aquele pessoal que morreu no dia do evento do arrebatamento, ressuscitarão. Agora vamos lá para o texto de Apocalipse 20, do versículo 4 a 6. Aqui João está dizendo, olha, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E talvez, se você comenta aí no vídeo, se você quer que eu traga uma mensagem ou um esclarecimento sobre adorar a besta e receber a sua marca, né? A marca da besta. Eu vou estar trazendo para você o sinal, né, da besta. Eu vou estar trazendo para você. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vou ler o texto todo até o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem, então, vamos lá. Aqui o Espírito Santo diz que João vê isto, né? Vê isto no céu e o Espírito Santo acaba revelando para ele o que é aquela visão que ele teve. Então ele vê pessoas ali, pessoas
que não se dobraram ao anticristo, ou pessoas que permaneceram, que se entregaram a Jesus Cristo aqui. Isso aqui é a igreja. A igreja. E ele diz assim, eles viveram, deixa eu só pegar o texto que ele fala da ressurreição. Então, essas pessoas que viveram são aquelas que estavam mortas em Cristo, que ressuscitaram, né, ali no dia do arrebatamento. Esta é a primeira ressurreição. Se tem a primeira, é porque existe uma outra ressurreição. Que ele fala aqui, ó, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição, a primeira ressurreição daqueles que se entregaram a Jesus Cristo. Quando vai acontecer a primeira ressurreição? Nós lemos lá no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 17. Quando vai acontecer a primeira ressurreição? Olha lá. E cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Cremos também que Deus trará mediante Jesus com ele aqueles que já dormiram, ou seja, aqueles que já morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Então, no dia do arrebatamento, acontecerá a primeira ressurreição, e essa primeira ressurreição vai englobar somente aqueles que morreram em Cristo Jesus. Aqueles que morreram da igreja de Jesus. Aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A Bíblia diz o quê? Que depois do evento do arrebatamento, também a gente pode comentar sobre isso depois, escreve aí. Há o arrebatamento e vai inaugurar um período na história da Terra, um período de 1000 anos, onde Jesus reinará com a sua igreja aqui na Terra durante 1000 anos. Você pode estar perguntando qual o propósito? Qual o propósito de Jesus reinar aqui na Terra agora junto com os salvos? Tanto aqueles que já tinham morrido, mas ressuscitaram, e aqueles que estiveram vivos foram transformados e agora estão com Jesus. A Bíblia lá em Apocalipse diz que nós seremos sacerdotes de Jesus aqui na Terra durante 1000 anos. Qual é o intuito desse período de 1000 anos? Levar as pessoas que passaram por um período terrível, né? Terrível aqui na Terra, e sobreviveram, que entrarão no milênio. A Bíblia fala de 2/3, de 1/3 da população mundial perecerá durante um período terrível aqui na Terra. Então, 2/3 da população entrarão no milênio. E durante 1000 anos, o Senhor Jesus, a sua igreja, o seu exército celestial, estaremos imbuídos em levar as pessoas a Cristo, pois só há salvação em Jesus Cristo. Vou parar por aqui no milênio. Então, se você nunca tinha ouvido falar sobre a primeira ressurreição, sobre o arrebatamento, estão aí os textos. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, e Apocalipse 20, de 4 a 6. Escreva aí nos comentários se você quer que nós ministremos sobre a marca da besta, sobre o milênio e o que vai acontecer durante esse milênio. Ok? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Eu sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida. Nosso endereço é Avenida General MacArthur 380. Espero que você tenha gostado. Espero também te encontrar lá na igreja, lá no domingo às 10 da manhã, para lhe dar um abraço e juntos cultuarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus, também te convido a estar ali conosco, que você possa depois expor a sua dúvida, e nós teremos imenso prazer e alegria em te responder sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
a igreja de Jesus, que só cresce, mas que tem um tempo determinado para ficar aqui na terra. Vou orar por você. Senhor Espírito Santo, que o Senhor dê entendimento àqueles que ouvirem esse vídeo. Que o Senhor abençoe essa casa, abençoe os planos. Que o Senhor venha conduzir essa pessoa, se ela ainda não se entregou ao Senhor, que ela venha, o Senhor venha conduzi-la, Pai, para que ela possa também ser salva pela Tua graça. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Senhor, se houver algum tipo de enfermidade nesta pessoa ou na casa dela, que o Senhor venha curá-la agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite a todos. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.